Boa noite. Realmente é um privilégio, né, irmãos? É motivo de grande alegria a gente estar retornando, né? De voltar aqui às origens, podemos dizer assim, né? Retornar onde a gente começou. Nós só temos que louvar a Deus, né, por essa oportunidade, por esse ministério, que é a União de Treinamento, um ministério tão importante na vida de tantos jovens aqui, né? E principalmente na minha, né? Eu estava fazendo as contas ali, se não me engano, acho que eu entrei com uns 22 anos e saí com uns 24, alguma coisa assim, fiquei uns 2 anos. Então, realmente, o Senhor nos abençoou esse tempo aí, né? Foi um tempo de crescimento, foi um tempo realmente muito bom para a minha vida. Acho que dispensa apresentação, né? Todos me conhecem aqui, né? Guilherme, agora estou lá em Juiz de Fora, né? Nascido e criado aqui, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, estou com os irmãos ali em Juiz de Fora já há quase 5 anos. E o Senhor tem nos abençoado nesse ministério. Bom, a proposta, né, que quando fui convidado para estar falando aqui, foi para estarmos pensando um pouquinho na carta que Paulo escreveu a Tito. Essa carta realmente, eu estudei essa carta recentemente com os irmãos ali em Juiz de Fora e realmente eu fiquei assim, encantado com as verdades e as preciosidades que tem dentro dessa carta. Uma carta realmente muito preciosa para a igreja, né? Muito preciosa para os jovens, né? Nós estamos aqui falando do departamento da mocidade, da União de Treinamento, então isso é realmente importante para os jovens, os ensinamentos que tem dentro dessa carta aqui, e conforme o Senhor for permitir, nós vamos estar expondo essa carta durante esse final de semana na permissão dele, na direção dele. Então a gente vai abrir nossas Bíblias em Tito, carta de Paulo a Tito. A gente vai fazer a leitura hoje do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Só até aqui a leitura. Então, como eu disse, essa carta é uma carta realmente bem importante para o nosso ensino, e é uma carta que ela está inserida dentro de um contexto que ele é chamado de cartas pastorais. Nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são incluídas nesse contexto de cartas pastorais. E essas cartas aqui são interessantes, que foram as últimas cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu. Tito está ali entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Pelos estudos, se nós estudarmos 1 e 2 Timóteo, estudarmos Tito e vemos os tempos ali onde Paulo estava em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, nós vemos que Tito ele está no meio, por volta ali de 62, 63 depois de Cristo. Então essa carta ela foi escrita nesse tempo, nesse período. Então ela um pouquinho antes ali de Paulo ele ser decapitado, ser morto por causa do evangelho, ele escreveu essas instruções preciosas a Tito. Não se fala se Tito era jovem, se era muito velho, mas ele era um sucessor de Paulo, ele era alguém que estava ali, que Paulo tinha a confiança de passar aqueles ensinamentos. Então essa carta ela foi passada para Tito, e essa carta ela tem 3 propósitos, ela tem 3 princípios que ela ensina dentro dessa carta, que é a sã doutrina, o ensino da sã doutrina. Essa carta ela vai falar sobre isso, a importância da sã doutrina. Ela vai falar sobre o viver piedoso, a vida piedosa, e essa vida piedosa que vai desembocar numa vida de boas obras. Então, são 3 pontos que essa carta ela vai falar. A sã doutrina, o viver piedoso e as boas obras. Esses 3 pontos estão incluídos dentro dessa carta. É uma carta pequena, 3 capítulos, a gente olha assim, às vezes não dá nada por ela, mas é uma carta que assim, tem uma riqueza de ensinamento, uma carta que a gente consegue ler com meia hora e a gente consegue captar esses ensinamentos aqui para as nossas vidas.
Então, essa carta, como eu disse, foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dispensa comentários sobre esse grande servo do Senhor. O apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a sua vida, a sua caminhada, por mais que talvez tenha alguém aqui que não tenha tanta intimidade com as Escrituras, mas por certo já ouviu, se tem alguém que está ouvindo alguns estudos aqui na igreja, por certo já ouviu falar do apóstolo Paulo, a importância que esse irmão teve no passado, usado pelo Senhor, usado pelo Espírito Santo. Esse irmão realmente foi um irmão que trabalhou muito. Mas é interessante que ele é um irmão que ele teve dois momentos na sua vida, né? Nós temos Paulo antes de Cristo e Paulo depois com Cristo. São duas vidas totalmente opostas, duas vidas totalmente diferentes, né? Paulo, ele era ali um judeu realmente verdadeiro, né? Nascido, circuncidado ao 8º dia. Ele viveu ali aos pés de Gamaliel, um ensinador judeu. Ele cumpria a religião judaica toda à risca, né? Ele fala que ele viveu como um fariseu. Então, todo o tempo dele, antes de Cristo, realmente foi um tempo que ele viveu ali a sua religião. Ele fazia tudo muito certo, né? Ele fazia tudo muito, muito bem feito ali. Então, Paulo, dentro daquele tempo ali, do seu tempo naquela religião ali, aquilo que ele acreditava, ele fazia aquilo muito bem. E Paulo também era um perseguidor da igreja, né? Por muitos e muitos tempos, Paulo ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos e muitos cristãos ele lançou nas prisões, né? Ele consentiu com a morte de Estevão, né? Quando fala do relato da morte de Estevão ali, Paulo estava ali, né? Ali é citado em Atos ali, ainda chamado Saulo, ele estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então, antes de Cristo, Paulo realmente realizou esses atos terríveis contra a igreja de Cristo, né? Mas é interessante que lá em Atos capítulo 9 marca, né, o divisor de águas da vida de Paulo. Naquele momento em que ele indo para Damasco, ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai ao encontro de Paulo. Ele vai ali e chama Paulo, ele tem que frear Paulo. Paulo realmente saindo furioso, indo a Damasco, querendo perseguir mais e mais cristãos, querendo prender mais e mais pessoas, e ele indo em direção ali, o Senhor Jesus Cristo para ele. Fala: Paulo, para aí, eu preciso de você. Não continue fazendo isso. Você está lutando contra uma força, não faça mais isso. E o Senhor Jesus Cristo para ele ali, e Paulo é alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele é salvo ali, naquele momento ali, e daí passa a viver agora uma nova vida, né, esse apóstolo Paulo. Ele começa a caminhar agora numa nova trajetória, e a história também é muito bem relatada, como que inverteu tudo, né? Até então, um perseguidor, ele passa a ser um perseguido, começa a ser perseguido, foi preso, sofreu açoites, apanhou, tantas coisas ele passou, tudo aquilo que ele fazia antes, agora ele estava sofrendo. É interessante que ele nunca reclamou disso, né? Ele louvava a Deus por essa situação, por esse novo viver, porque agora ele tinha uma vida com Cristo, algo muito mais precioso do que aquilo que ele tinha feito muitos e muitos anos. Ele falou: olha, aquilo, meu passado, aquele viver, né, que era tão justo ali naquela religião, aquilo eu considero como esterco, considero como refúgio, aquele passado ali, o meu viver agora é Cristo. Então esse é o apóstolo Paulo, esse grande servo que o Senhor usou ele. E ele deixou esses ensinamentos aqui, né, essas instruções que nós vamos falar aqui nessa noite, para Tito. Né, e ele começa a sua carta se apresentando, ele fala: Paulo, servo de Deus. Paulo ele usa essa expressão aqui e em Romanos. Ele se apresenta como servo de Deus aqui. É interessante que as apresentações de Paulo sempre são de acordo com aquele assunto que ele vai tratar. Da maneira que Paulo se apresenta nas cartas, se nós pegarmos as cartas de Paulo e começar a estudar ela minuciosamente, pegar as introduções, nós vamos ver que a maneira que ele se apresenta sempre vai demonstrar a maneira que ele vai tratar, como que vai ser necessário ele tratar dentro daquela carta. E ele começou se apresentando aqui como Paulo, servo de Deus. A palavra aqui no original, servo aqui, é escravo. Eu gosto dessa carta porque Paulo ele usa muitas palavras aqui, que nós vemos na sua raiz, no seu original. Paulo usa palavras pesadas dentro dessa carta, para trazer na gente, né, no leitor, no ouvinte dessa carta, para balançar na gente uma responsabilidade. A palavra de Deus ela tem que trazer isso na gente. Quando nós começamos a lê-la, estudá-la, ela tem que mexer aqui dentro, ela tem que trazer uma responsabilidade.
E por isso que Paulo ele usa esses termos pesados, e ele começa se apresentando. E é interessante que eu estava vendo um irmão falando, ele se apresenta como Paulo, e é interessante que Paulo significa pequeno, né? E ele se apresenta aqui como Paulo. Esse irmão ele parafraseou, né? Olha como Paulo se apresenta, né? Pequeno, escravo de um grande Deus. Ele parafraseou essa introdução aqui. Eu achei interessante a paráfrase desse irmão, né? Pequeno, escravo de um grande Deus. Paulo estava se apresentando assim. Ele começou a escrever a sua carta dessa maneira. Quando Paulo fala, né, que ele era um servo, que ele era um escravo, Paulo aqui ele está se colocando agora em total submissão ao nosso Deus, em total submissão a Deus, quando ele se posiciona dessa maneira, ele se colocando assim. E é interessante que quando eu vejo esse servo de Deus aqui, eu lembro sempre daquele relato, né, lá no início da Bíblia, lá em Êxodo capítulo 21, nós temos ali a lei do servo hebreu, né? Aquela lei do servo hebreu, ela consistia mais ou menos assim, o servo hebreu ali, ele tinha um escravo, e aquele escravo o servia por algum tempo. E chegava um tempo que aquele escravo ele tinha o direito de sair livre. Ele tinha todo o direito de sair livre. Se ele tivesse entrado com a sua mulher, ele podia sair com a sua mulher. Se aquele seu senhor tivesse dado uma esposa para ele, ele sairia livre, sua esposa ficaria com ele. Agora, ele tinha uma opção também, né? No final daquele tempo ali, ele poderia dizer, não, eu não vou sair livre. Eu tenho servido ao meu Senhor, Ele tem me dado esposa e filhos, e eu vou servi-lo para sempre agora. Né? Agora já mudava, invertia a situação. Né? Porque aquele escravo agora não estava servindo mais por obrigação, mas ele servia aquele Senhor por tudo o que aquele Senhor fez com ele ao tempo que ele foi ali, que ele era um escravo. Então chegou aquele tempo, ele tinha essa opção. E quando ele falava isso, ele era levado à praça, ele era levado à praça da cidade mesmo, e era marcada a sua orelha. Né? Aquele sinal na sua marca, na sua orelha, mostrava que aquele servo agora ele estava servindo por livre e espontânea vontade. Ele servia aquilo porque ele amava ao seu Senhor, não porque ele estava ali obrigado. Eu acho interessante aquela passagem ali em Êxodo capítulo 21, que fala sobre o servo hebreu. E é assim que Paulo se coloca aqui. Paulo estava dizendo que ele era um escravo, não escravo de um senhor terrível, um senhor mau, que açoitava, que batia ele. Não, ele não estava se colocando assim. Ele estava se colocando como um servo, realmente um escravo, e quando ele se falava nessa posição, o que ele estava se colocando? Ele estava dizendo assim, olha, eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais uma agenda minha, pessoal. A minha agenda agora é fazer a vontade do Senhor. Então, por isso que eu falo que essas palavras elas têm que mexer com a gente. Nós gostamos de falar que nós somos servos do Senhor. Soa bonito, né? Eu tenho uma passagem que Paulo ele falou, ele se apresentou como servo de Deus. Há uma outra tradução que fala que ele se apresenta como ministro. Eu sempre falo com os irmãos, eu não gosto de usar essa tradução que está como ministro, nada contra, mas muitas das vezes a palavra ministro soa bonito. A gente, não, eu sou um ministro do Evangelho. Isso traz um peso para a gente, isso traz um ego, a gente sente alguma coisa, né? Mas a palavra no original é servo, é escravo, é aquele que não tem direitos sobre si, né? Ele tem que estar totalmente submisso ao seu Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo aqui, nesse início. Olha, eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais as minhas prioridades. Desde aquele dia em que eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, agora Ele é o meu Senhor. E é Ele que guia a minha vida. Então isso tem que trazer uma reflexão na nossa vida. Se você já foi alcançado pela graça do Senhor, se você já reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele necessita ser o seu Senhor. Ele precisa ser o seu Senhor. Vocês têm que estar debaixo do senhorio. Nós temos que estar debaixo do senhorio de Cristo. Era isso que Paulo estava falando aqui. Talvez você está também aqui nessa noite e você ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Você não se entregou a Ele. Eu te falo que Ele quer ser também o seu Senhor. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer dirigir a sua vida. Assim como Ele dirigiu esse irmão, assim a vida de Paulo, assim como Ele dirige as nossas vidas. Então Paulo ele se colocou dessa maneira, né? Paulo, servo de Deus. Um pequeno servo de um grande Deus. Era assim que ele estava se apresentando.
eu não tenho mais direito sobre mim, eu vou fazer agora a vontade do Senhor. Aquilo que Ele mandar, eu vou fazer. Eu vou dar sequência. E ele continua a sua apresentação. Ele fala, e apóstolo de Jesus Cristo. Agora Paulo ele está dizendo aqui que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele está mostrando agora aqui a autoridade a qual ele foi constituído, que ele foi revestido. Era necessário isso, nós vamos ver no decorrer da carta. Não era fácil, né, aqueles cretenses ali, né, essa carta aqui, Tito ele estava em Creta, na ilha de Creta. O povo ali não era fácil. Havia muitas heresias, falsos ensinadores. Tito ele teria que combater isso tudo. Paulo estava escrevendo para Tito, olha, você vai passar por isso, isso e isso. Então, para você realmente passar essa mensagem, você vai dizer que você tem uma mensagem de Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tinha autoridade para falar o que ele estava falando. Paulo ele tinha autoridade apostólica, algo que se encerrou com ele. Após ele não teve mais nenhum apóstolo. Nos nossos dias não existem apóstolos. Muitos se denominam apóstolos, mas não existe. É necessário que o apóstolo ele tinha que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo ele teve isso. Paulo, ele, depois de Damasco, ali, ele vai para a Arábia. E depois daquele tempo na Arábia, ele volta a Jerusalém, encontra com os discípulos ali, com os outros apóstolos. E esse tempo, né, de Damasco à Arábia, dá mais ou menos 3 anos que Paulo fez esse tempo ali. Foi o tempo em que o Senhor estava treinando ele, para ele ser um apóstolo. Paulo ele tinha as credenciais necessárias para ser um apóstolo. Então, por isso que ele podia escrever isso. Servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu fui enviado por ele. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando aqui. Paulo ele tinha isso, porque o que ele ia combater ali, o que ele tinha que falar ali, realmente necessitava disso. Ele precisava falar da sua autoridade. E ele dá sequência, né? Apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo, então, agora ele começa a apresentar o seu objetivo, então. O que eu quero realizar com essa carta aqui? Quais são os ensinamentos que eu quero trazer aqui? Paulo, então, ele fala aqui que ele queria promover a fé dos eleitos. Em algumas versões, na versão corrigida, se eu não me engano, vai estar aqui segundo a fé dos eleitos. Na maioria das versões vem para promover a fé dos eleitos, né? E aqui em outras versões fala de acordo com, né? Mas a ideia realmente desse início aqui era isso mesmo. Paulo ele estava ali para promover a fé das pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles eleitos, aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. E essa palavra eleição ela traz muita confusão nos nossos dias, muitos debates, né, sobre a eleição. Deus elegeu alguns, elegeu outros para a perdição, elegeu outros para a salvação. As escrituras elas são claras nisso, né? Realmente há uma eleição, segundo o pré-conhecimento de Deus, há uma eleição sim. Mas isso não vai dizer que Deus ele está lançando pessoas na perdição. Deus ele não elege ninguém para a perdição. Nós temos que ficar bem claros quando nós ouvimos essa palavra eleitos aqui. Deus ele não elegeu ninguém para a perdição. Todos nós nascemos já encaminhados para a perdição. Nós já nascemos com a sentença da morte, já nascemos com o pecado em nossos corações. Deus ele não está mandando pessoas para o inferno, nós já nascemos direcionados para o inferno. E se durante meu tempo de vida eu não reconhecer isso, eu reconhecer que eu necessito dessa graça salvadora, eu continuo condenado ao inferno, eu continuo perdido. Então isso não mostra que Deus está lançando pessoas na perdição. Isso mostra que nós somos pecadores e estamos separados de Deus e necessitamos da sua graça. E Ele nos chama, Ele nos dá essa oportunidade. Ele tem traçado imensos planos para cada um de nós. Cada um de nós tem a sua história, a sua experiência de como ele foi alcançado, como nós fomos alcançados pela graça de Deus. Isso era do conhecimento de Deus. Isso já estava nos planos de Deus.
Então, realmente, sim, essa eleição, o Senhor há esse conhecimento, mas Ele não está lançando ninguém na oportunidade, na perdição. Há um convite, né? Há um convite do Senhor para todo aquele que crê nele, confessar os seus pecados, há um convite, há uma oportunidade. Então, ninguém pode se valer, não, então eu fui condenado à perdição, então eu vou ficar aqui. Não, isso não vai acontecer. Há um convite, há uma oportunidade para você se converter, se arrepender de seus pecados, ser salvo, ser alcançado pela graça. Deus não está elegendo ninguém para a perdição. E Paulo aqui, ele estava então com esse objetivo, ele queria trazer ali, promover a fé desses eleitos de Deus. O objetivo dessa carta era para isso, promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Paulo, ele queria agora promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Ele queria que aqueles cristãos ali em Creta, eles chegassem a uma plenitude de um conhecimento. Não apenas um conhecimento superficial, um conhecimento raso das Escrituras, mas um conhecimento pleno das Escrituras. E esse conhecimento pleno não é chegar aqui e ter um conhecimento avançado sobre o grego, sobre o hebraico, saber tudo, as raízes originais. Não é isso que é o conhecimento pleno da verdade. O conhecimento pleno da verdade de Deus é um viver segundo uma vida piedosa. Ele completa isso aqui, né? Ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, quando nós chegamos a um pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, isso tem que trazer na gente uma mudança, isso tem que trazer na gente transformação. Não é conhecer a Bíblia de capa a capa e saber de tudo, não é isso. É conhecer o suficiente para mudar a minha vida, para eu ter um viver piedoso. E piedoso que quer dizer santo, um viver separado, longe do pecado. É uma vida que realmente glorifique a Deus, uma vida que demonstre aquilo que nós estamos pregando, aquilo que está nas Escrituras. Então, isso é o pleno conhecimento da verdade. Era isso que Paulo queria trazer naquelas pessoas ali. Ele queria mostrar para eles a doutrina, a sã doutrina, ele queria ensinar isso para eles, mas isso tinha que desenvolver neles um viver piedoso, e esse viver piedoso desenvolver uma vida de boas obras na sociedade, mostrando realmente que eles tinham sido transformados, que o Senhor transformou a vida deles. Então, isso é o pleno conhecimento da verdade. Não é conhecer muito bem as Escrituras. Temos que estudar? Temos que estudar. A palavra de Deus é maravilhosa, não devemos tirar ela da nossa frente um minuto sequer. Isso principalmente a nós jovens. Vamos separar tempo para estudar a palavra de Deus. Mas não é conhecimento teórico que Paulo fala aqui. É um conhecimento que ele vai entrar aqui, ele vai descer para o nosso coração, ele vai produzir mudança na nossa vida. Isso é pleno conhecimento da verdade. Era isso que Paulo queria desenvolver naqueles cristãos ali. Quando nós chegarmos aqui no versículo 5, a gente vai ver que ali tinham várias igrejas na ilha de Creta. E o objetivo ali era botar realmente em ordem algumas coisas que estavam faltando. Aquelas igrejas, elas estavam em desenvolvimento, elas estavam em crescimento. E Paulo, ele queria estabelecer isso ali. Olha, vocês não podem, eu não quero que vocês cheguem num nível teológico avançado demais, conhecendo tudo e não praticando nada. Eu não quero que vocês vivam assim. Eu quero que vocês tenham um pleno conhecimento, que vocês realmente pratiquem aquilo que vocês conhecem. Se vocês conhecem só apenas essa carta de Tito aqui, pratiquem ela. E quando você conhecer um pouquinho mais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, pratiquem ela. Não adianta nada eu conhecer Tito, 1 Timóteo, conhecer Apocalipse todo e tudo, e não praticar nada daquilo. Isso não é pleno conhecimento da verdade. Nós vamos ter só um conhecimento teórico, e isso vai ser raso. Isso não salva vidas, isso não salva almas, isso não dá testemunho. O que dá testemunho é o nosso viver diário pautado nas Escrituras. É isso que Paulo estava chamando a atenção ali. Ele queria que os eleitos de Deus, aqueles que foram salvos pelo Senhor, foram alcançados pela graça, eles chegassem ao pleno conhecimento da verdade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna. Esperança aqui é convicção, na convicção da vida eterna. Eu acho extraordinário demais quando
O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno, ele vem a esse mundo, ele desce lá dos céus e pisa aqui nesse mundo. A eternidade, ela toca aqui nesse mundo. E aí milhões e milhões de pessoas creem naquela obra que Cristo realizou e milhões de pessoas começam a entrar nessa fila, da vida eterna. Começamos a desfrutar a nossa vida eterna aqui. É extraordinário demais isso, na esperança da vida eterna. Que Deus, que não pode mentir, o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro. E isso aqui fala muito ao contexto dos ouvintes, porque os cretenses, eles eram mentirosos. A mentira era popular em Creta. Eles falavam mentiras ali demais. Os cretenses, eles eram mentirosos. Aqui vai falar no versículo, aqui no capítulo 1 mesmo, nós vamos ver mais à frente. Eles eram pessoas mentirosas. E Paulo, ele fala isso, olha, o Deus que não pode mentir. Nós servimos a um Deus que não mente. Ele estava mostrando, olha, o patamar é outro. Não é o que vocês estão acostumados aí na sociedade de vocês, não. O patamar aqui é sério. Vocês estão tratando com um Deus sério, que não pode mentir. Um Deus eterno, vivo. E Paulo, ele começa a falar dos planos de Deus. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Parem para pensar um pouco nisso aqui. Quantos e quantos anos, isso na eternidade, esse momento aqui já era projetado por Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando eu olho para esse versículo aqui, eu paro para pensar nisso. Muito antes de eu nascer, isso já era projetado por Deus. Deus, ele está te dando uma oportunidade realmente maravilhosa. Você que está aqui nessa noite, reflita nisso. Isso é algo eterno. Deus, ele dá hoje uma oportunidade para cada um de nós entrarmos realmente nessa agenda eterna, de planos eternos. Para aqueles que foram já salvos pela graça do Senhor, para aqueles que já são salvos, redimidos, nós estamos aqui escrevendo mais um capítulo da Igreja de Deus nesse mundo. Já passaram, Paulo, Tito, Timóteo, todos já passaram, fizeram a sua parte, estão aguardando aquele momento glorioso de se juntarem com o nosso Salvador. Nós estamos aqui ainda, não sabemos até quando, mas estamos aqui ainda. A mocidade está completando mais um ano de capítulo da história da igreja sendo escrito. Planos eternos de Deus, nós estamos dentro desses planos eternos de Deus. E eu faço uma pergunta, tem alguém aqui que ainda não está dentro desses planos eternos? Você que ainda não foi salvo pelo Senhor, você que ainda não se entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é uma oportunidade hoje, é aceitável, hoje é uma noite aceitável para isso, para você realmente entrar nesses planos eternos, entrar dentro dessa agenda eterna de Deus, esquecer a nossa agenda diária aqui, o nosso dia a dia, e entrarmos na agenda de Deus, uma agenda eterna, planos eternos de Deus. Esse versículo realmente é extraordinário. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, na hora certa, no momento exato, Deus, ele não chega atrasado, ele não falha nos seus planos. Na hora certa, no momento exato, o Senhor Jesus Cristo se manifestou a esse mundo, na plenitude dos tempos. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo agora fala da sua missão aqui. E chama a nossa atenção para a nossa missão também. Esses planos eternos, realmente, quando nós paramos para meditar neles, nós ficamos impressionados, quando nós paramos para pensar na eternidade de Deus, na grandiosidade de Deus, na sua sabedoria, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, a gente fica realmente maravilhado com isso, pensando na eternidade de Deus. Agora isso tem que trazer para a gente aqui uma realidade, hoje, no ano de 2019, dia 23 de março, pensar no agora. Esses planos eternos de Deus, eles estão se cumprindo agora, e qual que tem sido a minha atitude perante esses planos eternos? Paulo, ele fala aqui, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandamento de Deus. Paulo está falando ali, eu não tenho uma opção, não foi uma opção minha. Não, eu vou pregar porque eu quero. Não, eu não vou pregar. Não, foi um mandamento de Deus. Ele estava ali recebendo uma ordem de Deus, expressamente de Deus. Ele tinha que fazer aquilo. Ele não tinha mais direito algum sobre a sua vida, escolha nenhuma. Então ele estava ali cumprindo aqueles planos eternos. E aí eu trago para nós hoje. Penso na minha vida, no meu ministério.
Pensem os jovens aqui presentes no que vocês têm realmente realizado desses planos eternos. Olha que grande oportunidade vocês têm. E nós não merecíamos isso. O mais bacana disso tudo é que nós não merecíamos isso. Somos miseráveis pecadores, pequenos. Temos que lembrar sempre disso. Somos pequenos, miseráveis pecadores. Se estamos aqui fazendo alguma coisa, é pela graça de Deus. Não tem outra explicação. Não devemos, em momento algum, nos orgulhar de alguma coisa. Eu fiz porque eu nasci aqui, fui criado a vida inteira aqui, então isso hoje está acontecendo porque foi bom o tempo que eu passei aqui. Não, foi pela graça de Deus. Se estou aqui, é pela graça de Deus. Se a união de treinamento completa mais um ano, é pela graça de Deus. E você, jovem, que tem a oportunidade de trabalhar dentro desse ministério, lembre-se que isso é a graça de Deus que está te concedendo isso. Dê valor a isso. Louve a Deus por isso, por essa oportunidade que você tem. Está incluído dentro desses planos eternos, preciosos para as nossas vidas. Então, essa palavra realmente, ela foi um mandamento do Senhor e nós devemos realmente dar continuidade a isso. Devemos pregar isso, dar sequência a isso. E aí que Paulo ele vai finalizar essa parte aqui quando a gente chega no versículo 4. Versículo 4 diz assim, Tito, agora ele fala de Tito, e é interessante pensar um pouquinho em Tito. Tito ele era grego, ele não era judeu. Tito era um grego que foi convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas totalmente diferentes, Paulo e Tito. As suas culturas, os seus contextos culturais eram diferentes. Tito, então, ele teve uma grande importância dentro do ministério de Paulo. Ele é citado em Coríntios, ele é citado em Gálatas, é citado em várias situações ali a importância desse rapaz, desse homem, de Tito. E quando eu olho para Tito, a importância do ministério dele, eu fico a pensar na nossa vida, nessa sucessão. Paulo já ali avançado nos seus dias, sabendo que em breve ele seria morto pela causa do Evangelho. Isso, por certo, não estava preocupando ele, porque a vontade dele era estar com o Senhor. Ele não queria, não, é a vontade de estar com o Senhor. Para mim, o meu viver é Cristo, enquanto eu viver, eu vou pregar a Cristo, eu vou falar de Cristo, e se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu estou na glória com o meu Senhor. Então, isso era o viver de Paulo, essa era a vida dele. E Paulo agora ele precisava de pessoas que tivessem essa mesma fé, tivessem realmente esse mesmo desejo que Paulo tinha. E Tito, ele tinha essas características. Vamos pensar um pouquinho nas nossas vidas. Se o Senhor permitir que ainda vivamos algum tempo aqui, nós não sabemos. Nosso desejo é estar com o Senhor o mais breve possível, mas não sabemos quanto tempo Ele vai permitir a sua igreja aqui. Os ensinadores que temos hoje não vão ser os ensinadores daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, não vão ser os mesmos. Não vai ser. Precisa ser renovado isso. E nós temos que pensar um pouco nisso. Será que eu estou dando sequência realmente aqui em ministério de irmãos no passado, que gastaram suas vidas, deram realmente a sua vida pela igreja, pela obra do Senhor? Será que eu estou fazendo realmente como aqueles homens fizeram no passado? Será que eu tenho características para estar substituindo homens hoje? Grandes homens que o Senhor usou dentro da sua igreja? Eu tenho que pensar um pouco nisso também. A união de treinamento, ela traz isso para a gente. Ela tem que trazer essa reflexão. É um espaço dado realmente para treinarmos os jovens, para que os jovens realmente possam estar dando sucessão a irmãos que estão passando. O tempo vai passando, não tem jeito. A igreja precisa da sequência. Paulo ele tinha realmente esses cooperadores, ele tinha Timóteo, ele tinha Tito. Paulo ele podia contar, olha, eu sei que aquele irmão ali, eu posso contar com ele. Eu não posso ir mais em Creta, mas eu sei que lá tem igrejas precisando de instrução. Paulo ele tinha esse amor pelas igrejas, ele tinha esse amor em instrução. E ele olhava, essas igrejas precisam de auxílio, de instrução. Eu não posso mais ir lá, mas eu sei, eu tenho uma pessoa, Tito, você pode ir lá. Tito, eu vou passar isso para você. Tito ele tinha realmente características que podiam ir lá. Como é bom a gente ter essa também, poder contar, saber, bom, eu não sei que eu vou estar em Juiz de Fora, mas eu sei que tem irmãos lá que vão estar dando sequência no trabalho. Como que é bom saber realmente que a gente tem isso. Paulo ele fala aqui, Tito, verdadeiro filho. Tito era um filho na fé de Paulo. Tito realmente, Paulo ele tratava ele como filho. E realmente Tito era um filho na fé de Paulo.
E ele traz esse ensino para a gente. Ensino realmente precioso, precisamos refletir nisso. Estamos dando sequência àqueles irmãos que tiveram para trás de cada um de nós? Como é que tem sido o nosso ministério? E eu já estou treinando a outros? Eu estou passando isso para outros? Como é que eu tenho deixado, que legado eu tenho deixado das Escrituras para outras pessoas? Isso traz uma reflexão para a gente, principalmente numa data como essa. Ele fala, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Como eu disse aqui, Tito, grego, Paulo, judeu. Totalmente diferente, mas Paulo fala, segundo a fé comum. Eles tinham a mesma fé. Eles tinham uma maturidade, irmãos. Eu vejo uma maturidade em Paulo grandiosa. Paulo, ele realmente, ele percebeu isso, claro que direcionado pelo Espírito Santo, que o Evangelho ele é grandioso demais. Ele não podia reter isso apenas para o povo judeu. Não, eu não posso reter isso aqui aos judeus. Eu preciso levar isso a outros. Isso foi uma dificuldade para Pedro, de pregar para os gentios, para o povo que não era judeu. Como que era difícil para eles, eles não tinham essa dificuldade, eles tinham essa dificuldade naquele tempo ali. E Paulo, ele rompeu essas barreiras. Muitas vezes temos que romper também essas barreiras. Estarmos conectados com irmãos que são segundo a nossa fé comum, tem a mesma fé que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que nós cremos. Foram lavados, comprados pelo mesmo sangue que nos comprou. Isso tem que trazer um amadurecimento na gente para rompermos certas barreiras. Não vamos estar tolerando pecados e heresias, mas vamos estar tolerando pessoas que são com a mesma fé comum que cada um de nós. Aquele irmão, ele crê nas mesmas coisas que eu, não que eu creio, naquilo que a palavra ensina. Não é na minha opinião pessoal, isso também tem que ser enfatizado. Nós gostamos muitas das vezes de nos agruparmos, ele gosta do que eu falo, então eu vou me agrupar com ele. Não. Bom, esse irmão, ele concorda com o que as Escrituras trazem sobre esse ensino, então nós temos uma fé comum. A graça é comum a nós fomos alcançados pela graça. Nós temos, então, liberdade para caminharmos juntos como irmãos. Isso é uma maturidade espiritual que precisamos atingir. O apóstolo Paulo, ele tinha isso. Ele rompeu essas barreiras. Se hoje o Evangelho chegou até nós, foi por causa disso. Foram irmãos que realmente romperam isso. Não, eu vou realmente pregar no Brasil, eu vou lá, gastar o meu tempo lá, e eu preciso realmente falar desse Evangelho, eu preciso romper essas barreiras. E Paulo, ele fez isso, e ele mostrou isso aqui, quando ele leva Tito ali. Por certo, realmente, naquele tempo, com certeza, muitos devem não ter gostado dessa situação, Um grego, um judeu, mas Paulo estava mostrando, olha, a nossa fé é comum, nós cremos na mesma coisa, nós cremos no mesmo Salvador. E Paulo encerra a sua saudação, então. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo não estava usando uma frase corriqueira em suas cartas aqui. Não foi aqui, vou completar minha saudação com uma frase bonitinha, eu vou colocar algo aqui para encerrar isso bem. Não, Paulo, ele tinha um propósito ao escrever isso aqui. Ele está falando aqui da graça e da paz. A graça, ela é a fonte da paz. Quando nós pensamos na graça de Deus, na grandiosa graça, nessa maravilhosa graça, essa graça, ela é fonte de paz. Ela é a raiz de paz. Então, por isso que Paulo, ele encerra com isso. Graça e paz da parte de Deus. A graça, ela é o favor de Deus operado em nós, sem merecimento algum nosso. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus operada em nossas vidas. Isso é a graça. O favor de Deus operado em nós, sem merecimento algum. Então, por isso que é a fonte de paz, a raiz de paz. Por isso que Paulo, ele termina essa parte da sua saudação. E de onde provém essa fonte, dessas bênçãos? Ela provém do próprio Deus. Desse Deus que está governando tudo, que estava direcionando isso tudo, que nos seus planos eternos direcionou esses servos no passado. Direcionou essa igreja, ele está promovendo esse momento aqui hoje. Ele é o autor dessa graça, o nosso Deus e o nosso Pai. E Deus Filho é o executor dessa obra, dessa graça. Na cruz do Calvário, quando ele se entregou por cada um de nós lá,
espontaneamente, livremente derramou seu precioso sangue, ali ele operou essa obra tamanha de graça sobre cada um de nós. E encerrando, eu quero deixar realmente essas palavras do apóstolo Paulo aqui. É que a graça do Senhor ela possa ser abundante na sua vida. Eu não conheço a todos aqui, eu não conheço o coração de ninguém, só o Senhor conhece. Que possa ser uma noite realmente aceitável para você, que você possa entrar nesses planos eternos, nessa agenda eterna de Deus aqui. Hoje você tem essa oportunidade, né, de ser alcançado por essa graça, por essa fonte de paz riquíssima, que é só encontrada no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Realmente essas são as considerações que queremos iniciar com ela, que possamos estar em mente com isso tudo que foi falado aqui. Nós não temos poder algum em nós mesmos, somos pequenos, mas somos pequenos servos de um grande Deus. E esse grande Deus, ele enviou seu Filho a esse mundo para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para que ele possa ser também o Senhor da sua vida, para que você possa estar debaixo desse senhorio. E que isso seja realmente uma realidade na vida de todos aqui nessa noite. Que cada um de nós possamos sair daqui com isso em nossas mentes. Eu estou descansado nessa graça, essa fonte rica de paz. E eu tenho esse Senhor e Salvador como o Senhor da minha vida, aquele que está dirigindo a minha vida. Deus possa te abençoar nas nossas vidas. Amém.